encerrando o nosso culto matutino. Foi uma bênção de Deus. Deus, Ele se fez presente, operou poderosamente nesta manhã no nosso culto matutino. E agora, a nossa live Café com Deus para a glória do nome de Jesus. Vamos falar com o Senhor, vamos orar a Deus e agradecer. Irmão Alexandre José, bom dia. Deus abençoe sua vida, irmão Alexandre, sua esposa, irmã Paula. Deus abençoe toda a sua casa, no doce e santo nome de Jesus. Amém, varão? Deus seja glorificado em teu viver. Vamos orar ao Senhor? Vamos falar com Deus? Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Vamos falar com Deus nesta manhã. Eterno Deus, Pai, nós estamos na tua presença, Senhor. Ó Deus santo e bendito, nos ajuda, Senhor, nessa jornada. Nos dá a tua cobertura, Senhor. Ó Deus eterno, Deus da nossa salvação. Te damos graça por mais um dia. Abençoa teus filhos e filhas que vão nos receber em seus lares, Senhor. Abençoa esta live, Café com Deus, o nosso irmão Alexandre José, toda a sua família, toda a sua casa. Seja regada com a tua bênção, Senhor. Fica conosco, assim te dou graças, assim te louvo, e assim oro te agradecendo, ó Deus Santo, por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida, querido irmão, querida irmã. Deus abençoe a você, meu amado em Cristo, internauta, que está conectado conosco esta manhã. O Alexandre aqui deixando o seu bom dia. Obrigado, irmão Alexandre. Glória ao nome de Jesus. Ele diz aqui: a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Amém, varão? Que a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, seja derramada sobre cada coração na manhã deste dia. Esse é mais um dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Vamos à leitura da palavra de Deus. Não vamos estender tanto na live, estamos com o serviço aqui na igreja. Encerramos o matutino e a equipe daqui um pouco chega para nós adiantarmos ali o aprisco. Ele precisa estar em segurança, em condição plena de receber o povo santo do Senhor. Vamos ler, eu quero deixar para a sua meditação o segundo livro de Crônicas, o seu capítulo 15. Segundo Crônicas, capítulo 15. Louvado seja o nome do Senhor para todos. Esse texto vai nos dizer, irmãos, no versículo, segundo Crônicas, capítulo 15, especificamente no versículo 5, nos diz assim: e naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. O 6: porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Povo santo de Deus, Marisoneide Carvalho, que acaba de entrar na live, bom dia. A palavra de Deus nos diz, no segundo livro de Crônicas, aqui há um registro da época do rei Asa, E esse texto vai nos dizer que naqueles tempos, segundo Crônica 15, versículo 5, naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíram, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes
daquelas terras. E qual era a razão daquela falta de paz nos dias do rei Asa? Qual era o porquê que eles estavam sem paz, perturbados, angustiados, cidade contra cidade se despedaçavam? E a Bíblia aqui nos diz que nem tinha paz para os que entravam na cidade, nem para os que saíam. E como se não bastasse, o texto vai dizer no versículo 6 do capítulo 15 de 2 Crônicas, que Deus, o Senhor, aleluias, tinha os conturbado com toda a angústia. E qual a razão disso, irmãos? Porventura, quisera Deus castigar o seu povo e os conturbar com toda a angústia para lhes ver sofrer? Porventura tem Deus prazer no sofrimento? Não, meus irmãos. Então qual era a razão que nos dias do rei Asa, ali ainda nos primeiros anos do seu reinado, o povo estava vivendo uma angústia tão grande, uma violência tão esmagadora, uma falta de paz sem precedente, cidade se despedaçando contra a cidade. Não havia paz nem para quem entrava, nem para os que saíam. Sabe qual a razão disto, amados? É que o povo, nesta época, estavam afastados do Senhor. Se você observa no capítulo 15 de 2 Crônicas, e o versículo 1, o Espírito de Deus, ele veio ali sobre Azarias, filho de Obed. E ele falou para o rei Asa e todo Judá e a tribo de Benjamim, conforme está escrito no versículo 2 do capítulo 15 de 2 Crônicas, dizendo: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, saiu ao encontro do rei Asa e disse para que o rei Asa, todo Judá e Benjamim, estivesse atento, porque Deus estava com eles enquanto eles estavam com Deus. Se eles o buscassem a Deus, o achariam. Porém, se eles deixassem o Senhor, não o fizesse caso, não o honrasse, não o buscasse, o Senhor também os deixaria. E no versículo 3 do capítulo 15 de 2 Crônica, há um registro em que Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. E por que eles estiveram sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei? Porque eles deixaram o Senhor. Eles não buscaram a Deus. E como eles não o buscaram, ficaram sem o Senhor. E como resultado disto, da ausência de Deus, por não ser buscado pelo seu povo, eles estavam vivendo dias tribulatórios, sem paz. Eles estavam vendo dias conturbados. Versículo 5, onde lemos, o texto diz: naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras.
Por quê, queridos irmãos? Uma casa que não busca Deus, um estado que não busca Deus, ou um município, uma nação que não tem Deus como seu Senhor, um povo que não invoca a Deus, não há paz para eles, seja individualmente, seja coletivamente. Nessa época, o povo tinha dado as costas para Deus, tinha se dado a idolatria, a invocar os ídolos das nações, a deixar de mão o verdadeiro Deus. E aí a palavra de Deus nos mostra que não havia paz, mas muitas perturbações, cidades contra cidades se despedaçavam. E o versículo 6 vai dizer que Deus os conturbara com toda a angústia. Mas por que Deus permitiu isso? A angústia para eles, porque eles abriram mão do Deus que é o príncipe da paz. Observe que quando o Espírito de Deus vem sobre Azarias, filho de Obed, no versículo 2 ele sai ao encontro do rei Asa, e ele diz: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Não basta dizermos que servimos a Deus. Não basta dizermos, amados, apenas que somos povo do Senhor. Precisamos buscar a Deus, viver os seus princípios, obedecer sua palavra. O povo aqui tinha dado as costas para o Senhor, e eles estavam buscando, mas buscando seus próprios interesses, os ídolos das nações, aquilo que Deus não se agradava, e Deus os tinha deixado por eles não o apreciarem a presença de Deus em suas vidas. Há um texto no livro de Jeremias, lá no seu capítulo 19, falando para com os cativos, que estava ainda em Babilônia, lá no versículo, Jeremias 29, versículo 11, a palavra de Deus nos diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus não quer o mal de ninguém. Versículo 12, Jeremias 29, 12. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas não era isso que estava acontecendo nos dias de Asa. O versículo 14, Jeremias 29, 14. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Esse texto fala para os cativos. Se eles o buscassem, orassem, Deus ia ouvir, Deus seria achado deles, eles iriam encontrar o Senhor. Mas assim eles precisavam buscar a Deus, não é? Eles precisavam invocar o nome do Senhor. E nos dias do rei Asa, segundo Crônicas, capítulo 15, o povo tinha dado as costas para Deus. E eles estavam aí já por muito tempo, por muitos dias, sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse os caminhos do Senhor, os seus princípios, e sem lei. Eles estavam como um barco no mar à deriva. Eles estavam como um avião quando perde o sinal com a torre de controle de voos, perdidos no espaço.
E aí, como resultado da sua inércia, como resultado de não buscarem a Deus, a falta de paz prevalecia, a angústia, a violência. Se você observa 2 Crônicas 15 e o versículo 5, naqueles tempos não havia paz, nem para os que entravam, nem para os que saíam. Porque não há paz, não há a presença de Deus em uma casa que não prima pela presença de Deus, em um lar que não invoca a Deus. Não há paz de Deus em um coração que despreza o Senhor. O príncipe da paz, ele reina e ele preenche com a sua paz o coração que invoca ele. O lar, a casa que invoca, que ora, que clama, que teme, busca o Senhor. A nação, o estado, a tribo, o povo que clama por Deus. Este povo goza de paz, da cobertura, da bênção, da proteção de Deus. Mas essa época do reinado de Asa, no capítulo 15 de 2 Crônica, eles estavam sem o verdadeiro Deus, eles estavam sem sacerdote, eles estavam sem lei. E por conta disso, eles padeciam a falta de paz, a violência, a angústia. É o que está no texto. 2 Crônica 15, versículos 3, 4, 5, 6, você vai encontrar isto. Mas veja comigo o que diz no versículo 4, 2 Crônica 15, 4. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. Amados em Cristo, missionária Bicilene Silva, a irmã Benedita Alves, que é minha mãe, a Maria Helena e a todos, a Lindinalva Nilo, santos de Deus, Deus quer ser achado por todos que o buscarem. Na época de Asa, do rei Asa, o povo estava esmagado pela violência, pela angústia, pela conturbação, pela falta de paz. Mas a Bíblia nos diz, 2 Crônica 15, versículo 4, que quando na sua angústia se convertia ao Senhor. O que significa se converter-se ao Senhor? Converter-se, amados, significa dar meia volta. Converter-se de forma simbólica é alguém que ele vai em uma direção, ele faz uma conversão para outra, ou seja, ele faz um retorno. Quando o pecador está desviado de Deus, ele anda como um barco, ele vai como um barco à deriva no mar, como um carro desgovernado. Mas quando o pecador se converte, então ele volta-se para Deus, ele abandona os seus pecados. E aqui o texto diz que quando na sua angústia ele se convertia ao Senhor, ou seja, voltava-se para Deus, o Deus de Israel, e o buscavam, eles achavam, eles eram ajudados, eles eram abençoados, porque Deus tem prazer em abençoar o que busca Ele. Deus tem prazer em perdoar o pecador que se arrepende dos seus pecados. Deus tem prazer em ajudar a sua criatura, seu povo, seus filhos, quando esses se voltam para Ele. Mas não era o que estava acontecendo nos dias de Asa, e por isso que eles estavam sem paz, e por isso que eles estavam conturbados com toda a angústia, e por isso que eles se despedaçavam gente contra gente, cidade contra cidade, e por conta deles não terem invocado a Deus, eles não terem honrado a Deus, é que o Senhor, conforme está 2 Crônica 15, versículo 6, os conturbara com toda a angústia. No lar em que o Senhor não é bem-vindo, no lar em que não se invoca a Deus, em uma casa, em uma família,
em uma nação, em um estado, em um povo que não prima pela presença de Deus, irmão, não há paz, não há sossego, não há contentamento, há conturbação, há perturbação. O que prevalece é a angústia. Agora, quando Deus está presente é diferente. Quando Deus está no coração, quando Deus é bem-vindo naquela família, quando Deus é bem-vindo naquela nação, é Senhor da nação. A Bíblia diz: bem-aventurada é a nação, é o povo que tem Deus como Senhor. Aí as coisas são outras. O povo aqui na época vivia uma inércia, estavam afeiçoados e invocando os ídolos. E aí estavam eles a perecer. O rei Asa renova o pacto com o Senhor, conclama eles a um conserto, a buscarem a Deus. Se nós observarmos aqui a palavra do Senhor, aleluias, no capítulo 15 e o versículo 8, quando Asa ele ouve ali a palavra do profeta, a profecia, a Bíblia diz que ele se esforçou e ele tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. O povo estava vivendo tamanha idolatria, invocando aos ídolos, tinham desprezado o verdadeiro Deus de Israel. E a palavra de Deus ela nos mostra que o rei Asa, quando ele ouviu a palavra do profeta, ele se esforçou e ele tirou as abominações de todo o Judá e de Benjamim. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia registra com clareza que sobre os ídolos, até a telha que os cobre é maldita. Mas por quê, pastor? Porque a criatura deixa de invocar o Criador e faz para si um ídolo. Na época de Asa, tinha altares elevados. E até mesmo criancinhas de peito, criancinhas eram sacrificadas a ídolos, como se fosse Deus que os livrasse. E aquilo era uma abominação ao Deus Criador, ao Deus de Israel. O povo prostrava-se perante os ídolos aqui desta época, e os invocavam, e queimavam incenso a eles, e tinham dado as costas para o verdadeiro Deus que os tinha criado, que lhes dava o mantimento, que lhes dava o ar para respirar, que lhes dera a vida. Oh, amados, como entristece o coração de Deus quando o seu povo busca outro Deus, ou os deuses, feito pelas mãos dos homens. Porque verdadeiro e único só há um Deus Criador dos céus e da terra. O único Deus doador do dom da vida que nos permitiu sermos gerados no ventre da nossa mãe, que ainda na nossa concepção Deus já estava ali presente, conforme está no Salmo 139. E quando o povo do Senhor, a criatura de Deus, dar as costas para Ele, ó como isso dói no coração de Deus. Quando a criatura de Deus, quando o povo que se chama pelo seu nome, invoca a outros deuses, que na verdade não são Deus, são deuses com D minúsculo, que não pode salvar, que tem mãos, mas não apalpam, que tem olhos, mas não veem, que tem pés, mas não andam,
boca, mas não falam, e não pode livrar nem a si mesmo, muito menos os que o venera. Era o que estava vivendo os dias do rei Asa. De forma simbólica, deixa-me ilustrar para você entender melhor. Você já imaginou a dor de um pai, a dor de uma mãe, quando o seu filho diz para ele, diz para ela: a senhora não é minha mãe, o senhor não é meu pai, e o abandona, e vai embora de casa, e não honra aquele pai, e não honra aquela mãe, e diante de tudo e de todos o desrespeita, o desonra, o desobedece. Aquele filho que foi gerado nas entranhas da sua mãe, aquele filho que foi amamentado, aquele filho que o seu pai tanto sofreu, muitas vezes, para garantir o pão de cada dia, o seu leite, suas vestes, um teto para ele morar, a sua comida. Muitas vezes que deixou de fazer para si, mas fez para o seu filho, o educou. Há muitos que até pagam um colégio particular, até sem tanta condição. E esse filho amanhã ou depois dar as costas para o pai. Oh, como isso dói, dizer que ele não é o seu pai, ela não é sua mãe, e não honrar, e não respeitar, e não obedecer, e não fazer conta. Isso dói ser igual. Agora imagine a criatura que Deus o criou, dando as costas para Deus, e indo invocar outros deuses. Imagine a criatura que Deus o criou para louvor do seu nome, porque nós não fomos criados para nós mesmos, nós fomos criados para o louvor de Deus, para a adoração ao Senhor. Nós somos criados com propósitos por Deus e para Deus. Não faz para viver a nossa vontade, ao nosso bel prazer. E aqui, amados, o povo na época do rei Asa tiveram dado as costas para Deus, foram após os ídolos das nações e os invocava como se fosse o seu Deus. E como resultado disso, o texto diz em 2 Crônicas 15 que eles não tinham paz, que eles se despedaçavam, que era cidade contra cidade, que era gente contra gente, que Deus os tinha conturbado com toda a angústia. Mas Deus, como é misericordioso, quando eles se convertiam, ou seja, voltavam para Deus, Deus os perdoava. E eles oravam e Deus se deixava ser achado por eles. Louvado seja o nome do Senhor. O texto diz aqui que o rei Asa, o capítulo 15, versículo 8, ele se esforçou quando ouviu a palavra, ele tirou as abominações que tinha na jurisdição do seu reino, mandou destruir aqueles altares idólatras, mandou quebrar aqueles ídolos, aqueles altares em que eram sacrificadas criancinhas queimadas vivas aos ídolos. Ele mandou destruir tudo aquilo. E ele renovou o pacto do povo com Deus. Aleluias. Ele renovou o pacto do povo, irmãos, com Deus. O texto diz que ele renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico. E o versículo 9 diz que o rei Asa juntou todo Judá e Benjamim, e com eles estrangeiros de Efraim, de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinha a ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no momento, versículo 11, no mesmo dia oferecerem sacrifício ao Senhor do despojo que trouxera 600 bois e 6.000 ovelhas. Ouçam, por favor, já estou terminando. E entraram em concerto, versículo 12, 2 Crônica 15, versículo 12. E entraram no concerto de buscar o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração
e com toda a sua alma. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel morresse, desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e com buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram e com toda a sua vontade o buscaram e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. Queridos irmãos, o povo fizeram aliança com Deus aqui, reataram a aliança, renovaram o pacto com Deus. Segundo Crônica, capítulo 15, versículo 12, eles entraram em um concerto de buscar o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. E eles ali fizeram o juramento para que todos buscassem ao Senhor, e aquele que não buscasse, fosse moço ou fosse velho, fosse ele morto, para que não houvesse maldição sobre o povo. Porque eles estavam vivendo maldição naqueles dias. Pastor, o que é maldição? Maldição é a ausência de bênção. E agora eles entraram em concerto, em abrir mão dos ídolos e invocar só o Deus de Israel. E fizeram ali um pacto de que quem não buscasse fosse morto. E como eles buscaram a Deus de todo o coração, com juramento, o texto vai dizer no versículo 15 do capítulo 15 de 2 Crônica, que todo o Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram com toda a sua vontade, e buscaram, e o acharam, e o Senhor lhe deu repouso em redor. Amados, Deus tem repouso para os que o buscam, Deus tem paz, o Senhor tem a cura, tem o milagre, tem salvação, desde que se busque a Ele. Eu quero deixar esta palavra para você esta manhã. Busque o Senhor, busque de todas as tuas forças, busque de todo o teu coração, invoque o nome do Senhor. Você gozará de paz, mesmo em meio à tempestade, porque um coração que invoca a Deus, ele goza de paz. Uma casa em que se busca a Deus, a contenda nesta casa, ela é dissipada. Uma casa em que se teme ao Senhor, a violência nesta casa, ela cessa. Uma casa em que invoca a Deus, em que se faz aliança com Deus, o mal bate em retirada. Não vai ter espaço para ele. Nesta casa, neste lar, neste ambiente em que se invoca o nome do Senhor, em que se busca a Deus, em que Deus é bem-vindo. Você sabia que tem muitos lares que Deus não pode entrar? Por quê, pastor? Porque Ele não é bem-vindo. Tem lares que o que campeia, o que prevalece, são palavrões, é a mentira, é o orgulho, é a prepotência. Não se invoca a Deus. Como Deus vai entrar? Nós encontramos na Bíblia uma igreja. O quê? Uma igreja em que o Senhor não pôde entrar. E uma igreja que dissera-se e falava-se ser do Senhor. Misericórdia, pastor, onde está isso? A igreja de Laodiceia, escrita lá em Apocalipse. No capítulo 3, o versículo 20. O Senhor disse para aquela igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Eu pergunto, o Senhor estava dentro ou fora? Estava fora. O orgulho, a soberba, a falta de obediência a Deus, de honra, de respeito, tinha prevalecido e já não havia espaço ali para o Senhor. E ele dissera, quando João escreveu lá no Apocalipse: eis que estou à porta e bato.
Amados de Deus, busquemos ao Senhor. Um coração que busca Deus, uma família que busca Deus, um povo que invoca o Senhor, desfruta da presença de Deus. E aonde há a presença de Deus, há paz, há contentamento, ainda que passemos por enfermidades, por escassez, por provação, porque aqui neste mundo, Jesus disse que teríamos aflições. Mas ter aflição ou passar por aflição com a presença de Deus é uma coisa. E passar por aflição sem a presença de Deus é como não ter nem ar para respirar. Eu quero conclamar você, querido irmão, querida irmã, a buscar o Senhor, a derramar sua alma perante o Senhor. Eu quero conclamar você a buscar a Deus com a sua família, a buscar a Deus com a sua casa. Eu quero conclamar você, aleluias, a se derramar na presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Sua vida, sua casa, sua família. A irmã Jaqueline Maria, o pastor Marcos Antônio, a nossa irmã Ana Lúcia, a Cineide Timóteo, a Fátima Belino, a missionária Missilene, pastor Elias, a irmã Isabel Monteiro, a Maria Helena, a Lidinalva, a Isoneide Carvalho, a irmã Gilda Araújo, o Alexandre José, a minha mãe Benedita Alves, lá em São Caetano. Que Deus abençoe vocês. A Josilene, Josilaine, Paula, Eliane dos Anjos, a nossa irmã missionária Milene Marques, lá em São Paulo, não é? Deus abençoe vocês. Busque o Senhor. Busque a Deus com a tua família. Busque a Deus. Ore, invoque o nome do Senhor. Dê graças. Faça com que Deus seja participante do teu projeto, da tua casa, da tua família. Faça com que Deus seja participante do teu sonho. Invoque o Senhor como teu Pai, como teu Deus. Sabe, amados, é sem igual quando invocamos a Deus. Quando a presença de Deus é real, quando Deus está presente, quando Deus pode participar do nosso projeto, da nossa casa, da nossa família, quando Deus pode estar conosco à nossa mesa, quando Deus pode participar daquela viagem. Oh, queridos, falta a palavra, porque quando há necessidade Ele supre. Lembra do casamento que houve em Caná da Galileia? A Bíblia vai dizer, eu vou encerrar agora, só essa referência e encerro a live. Em João no capítulo 2, a palavra de Deus ela vai nos mostrar. Ouça por favor, João capítulo 2, e o versículo 2, a Bíblia diz: e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Nessa festa faltou vinho, mas Jesus estava presente e transformou água em vinho e fez ali um milagre. Quando o Senhor está presente, quando Ele é convidado de honra, as coisas são outras. Há paz, há contentamento, há livramento, há cura, há milagres, há salvação, há libertação, há segurança, há proteção, enfim. Invoque a Deus. Tenha sua experiência com Deus. Derrame sua alma perante o Senhor. Faça Deus ser participante de todos os teus sonhos, de todos os teus projetos, de toda a tua casa, de todo o teu ser. Tenha a Deus como teu bem maior. Tenha Deus como teu tesouro. Tenha Deus, como diz Jeremias, como a sua porção. Se você tiver a Deus acima de todas as coisas, escute por favor, nada vai te faltar, porque Deus será superior em tudo e te preencherá.
Ainda que você precise de algo, de uma forma ou de outra, Deus suprirá. E se Deus for o teu bem maior, te fará dar a volta por cima, te fará subir com asas como águia, te fará caminhar sem se te fadigar. Se Deus for o teu bem maior, você vai ter força suficiente para atravessar o deserto, para vencer a noite escura, para superar o vale. Se Deus, Ele for o teu bem maior, nem se preocupe, porque assim também será Ele a tua força. Assim também será Deus o teu escudo, será Deus a tua fortaleza. Se Deus Ele for o teu bem maior, se você invocar o Senhor, você terá abrigo certo, abrigo seguro. Você terá a bênção de Deus, assim como a chuva temporã e cerúlea, como o orvalho que cai à noite, sobre a sua vida. Invoque o Senhor, renove sua aliança, faça um pacto. Às vezes, sabe, há muitos que servem a Deus, mas às vezes de uma forma um pouco descompromissada, um pouco, sabe, sem aquela total entrega. Tem pessoas que Deus ele só pode chegar no terraço da sua casa, mas Ele não tem acesso à sua sala, Ele não tem acesso ao seu quarto, Ele não tem acesso aos cômodos, os demais departamentos da casa. Ele não tem acesso às suas finanças. Tem pessoas que servem a Deus como que Pedro, uma certa vez, de longe. Mas sirva a Deus de perto. Entregue ao Senhor a tua vida num todo e diga: Senhor, Tu és o meu Deus, a casa é tua. E deixa o Senhor mover. E você verá o quanto Deus fará. E você verá o quanto Deus manifestará a glória dEle na tua vida. Vamos orar agradecendo? Se porventura tiver alguém que queira agora renovar a aliança com o Senhor, e está afastado de alguma maneira, eu quero orar por você. Coloca na live, se você está ouvindo essa palavra, e porventura você se afastou, está sem paz, está preocupado, você quer voltar agora? Se você quiser, coloca aqui na live: pastor, eu quero agora voltar para o Senhor, renovar minha aliança, servir a Deus de verdade. Eu quero entregar minha vida para Jesus. E eu estarei orando por você. E o céu te receberá, te perdoará e você gozará de paz. Vamos orar a Deus? Eterno Senhor, Deus, te dou graça pela Tua palavra. Falei Tua palavra aos Teus filhos, conforme o Teu Espírito me concedeu. Sim, Senhor, Tua palavra, nada mais que a Tua palavra. E agora eu te peço, Deus, os abençoe. Rega a alma dos Teus filhos com a Tua presença, Senhor. A Tua presença santa, a Tua presença que traz consigo refrigério. Ó Deus, dissipa toda falta de paz, toda angústia, toda perturbação sobre a vida dos Teus filhos que invocam o Teu nome, que te busca na beleza da Tua santidade, Senhor. Fica conosco, nos dar a Tua bênção. Abençoe esse Teu filho, essa Tua filha, este lar, esta casa. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, repreende o espírito de depressão, repreende o espírito de enfermidade, repreende toda a confusão, repreende todo o mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro, eu te dou graças, eu os abençoo e eu os deixo, Senhor, os teus filhos, aos teus cuidados de Deus. Aleluia. Porque, Senhor, ninguém cuida tão bem como o Senhor. E assim como já falei na minha oração, que quando oro desta maneira, entregando alguém aos teus cuidados, a minha alma sente paz, porque o Senhor cuida de forma especial. Abençoe esse teu servo, essa tua serva, a sua casa, a sua família,
em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã, a todos, no nome de Jesus. Marília Silva, Oséias Gomes, a Rívia Tainara, União dos Palmares. Que Deus abençoe todos vocês, no nome de Jesus. Deus seja glorificado por todos. O Rilvano ali, ele pede oração especial para José Lopes. Vamos estar apresentando o Rilvano. Meu celular não estava aqui atualizando, agora que eu vi, mas já está aos cuidados de Deus. Descanse. A irmã Letícia Barros, parabéns, irmã Letícia, completou a idade nova ontem. Ela diz: pastor, ore por minha vó, que se encontra enferma, está internada. Amém, irmã Letícia. Eu estava sem atualizar aqui, o celular não está atualizando. Deus abençoe vocês. A Rívia Tainara aqui também, ela fez um pedido de oração. Ela disse que ela está com AVC, ela está no hospital, ela tem 100 anos. Ei, que idade linda. Deus abençoe Rívia, a sua vovó, em nome de Jesus, a sua bisavó, no caso. Deus abençoe, Adriana Veríssimo, a todos vocês. Descanse, conforme já falei. Orei, apresentei o Senhor, e essas vidas estão aos cuidados plenos de Deus, tá bom? Mas vamos continuar intercedendo. Receba a bênção apostólica. Irmã Letícia, um parabéns todo especial. A senhora completou a idade nova ontem. Que Deus lhe abençoe. Receba a bênção, o grande amor de Deus, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todos vocês, com as vossas famílias, seja com Israel, hoje e para sempre. Todos digam: Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Bom dia com Cristo Jesus. Fiquem com Deus, um abraço a todos. E o Rilvano Barros, Deus te abençoe. A sua esposa, diaconisa Ana Lúcia, toda a sua família. Deus abençoe, irmã Letícia, Isoneide Carvalho, a Rívia Veterinária, a minha mãe, lá em São Caetano. A bênção, mamãe, Deus abençoe. Bom dia a todos.